Oportunidade de apresentar este trabalho. O tema é conversor CPIC quadrático não isolado, sem capacitores eletrolíticos para acionamento de iluminação a LED. A apresentação irá decorrer de acordo com os seguintes tópicos: introdução, revisão bibliográfica, concepção do conversor proposto, metodologia de projeto, resultados de simulação experimentais e conclusão geral. A crescente demanda por energia elétrica faz com que sejam necessários métodos e técnicas mais eficientes e econômicas para o seu processamento. Sabemos que parte considerável da energia elétrica gerada em todo o mundo é convertida em iluminação artificial. Neste contexto, os LEDs merecem atenção especial. E os principais fatores que tornam sua utilização atrativa são alta eficácia luminosa, longa vida útil, alto índice de reprodução de cores, robustez, emissão de luz branca e fácil controle sobre a intensidade luminosa ou dimerização. Os LEDs são cargas alimentadas em corrente contínua e geralmente demandam um dispositivo eletrônico de acionamento que o conecte à rede elétrica CA. Esse dispositivo geralmente pode ser chamado de driver e geralmente é formado por uma ponte retificadora em série com um conversor estático de potência, que realiza a função de correção do fator de potência, e sua saída é conectada a um elemento de armazenamento, que pode ser um grande indutor, ou um grande capacitor ou um grande indutor, sendo o capacitor o mais comum. Este elemento de armazenamento tem a função de limitar a ondulação de corrente entregue à carga, que tem componente na frequência de 2 vezes a tensão de entrada. E na maioria das aplicações é necessário um alto valor capacitivo que geralmente é implementado através de capacitores eletrolíticos. Porém, o capacitor eletrolítico tem vida útil de aproximadamente 15.000 horas e é altamente sensível a grandes variações de temperatura, corrente e tensão, aspectos comuns em drivers utilizados no acionamento de LEDs. A baixa vida útil do capacitor pode causar incompatibilidade de vida útil entre o driver e o LED. Para evitar este problema, foram estudadas algumas alternativas, e a principal solução é a utilização de capacitores de filme. Estes possuem 100.000 horas ou mais de vida útil, porém apresentam menor densidade energética para o mesmo volume, além de valor aquisitivo superior. Os principais objetivos deste trabalho são propor uma nova topologia de conversores utilizada no acionamento de LEDs sem a utilização de capacitores eletrolíticos, atender às normas estabelecidas para iluminação a LED no Brasil, realizar as análises qualitativa e quantitativa que auxiliam no desenvolvimento de um roteiro de projeto, analisar o funcionamento do conversor utilizando recursos de simulação e realizar a implementação experimental do protótipo no intuito de validar as considerações teóricas. Para o desenvolvimento de um driver utilizado no acionamento de LEDs, devemos conhecer o tipo de carga e suas principais características elétricas. Há diferentes tipos de LED. O primeiro aqui é o LED de potência, que possui correntes nominais típicas de 0,15 a 1,5 A. Estes LEDs são conectados em arranjos matriciais, que geralmente são associados em arranjos matriciais, permitindo uma vasta gama de potências com tensões e correntes que melhor se adaptem à sua aplicação. Outro modelo é do Cobb LED, que tem corrente nominal superior a 1,5 A e elevado fluxo luminoso. Neste modelo, os LEDs são dispostos em arranjos matriciais, porém em substrato único, e possui algumas vantagens interessantes, principalmente para elevados níveis de potência, tais como a redução do tamanho e possibilitam um melhor arranjo térmico entre esse chip do LED e o dissipador. A figura 2.2 apresenta o modelo linear dos LEDs. E a figura 2.3 apresenta em vermelho uma curva corrente vezes tensão
do cobre LED utilizado com os dados obtidos experimentalmente. Em azul, apresenta o modelo linear do LED obtido com a substituição da tensão de limiar de 28 volts e a resistência dinâmica de 4,7 ohms na equação 2.1. Analisando essa figura, notamos que a reta azul corresponde a uma boa aproximação linear do comportamento do cobre LED utilizado nesta aplicação. Para realizar o acionamento de LEDs, é necessário um driver que consiga atender a alguns requisitos, tais como realizar o controle do fator de potência, que tem seus limites estabelecidos pela portaria número 478 de 2013 do Inmetro, que fala que o fator de potência deve ser o mais próximo da unidade, tendo seu valor limitado a 0,92. Devemos também alcançar baixa distorção harmônica total da corrente de entrada, que tem seus limites definidos de acordo com a norma IEC 610032 para equipamentos de classe C. Além disso, devemos realizar o controle da corrente no arranjo de LEDs. Devemos obter vida útil compatível entre o driver e o LED. Para isso, devemos evitar a utilização de capacitores eletrolíticos. Porém, como citado anteriormente, a densidade energética dos capacitores de filme para um mesmo volume é inferior. Então, devemos empregar uma topologia de driver que tenha boa capacidade de redução do valor capacitivo a ser empregado e um circuito de controle que atenue a ondulação de corrente no arranjo de LEDs. Devemos atender a recomendação prática I3E1789 de 2015, que trata especificamente o fenômeno de modulação da intensidade luminosa, o flicker. Esta recomendação define que para frequências acima de 90 Hz, a região de baixo risco deve ter percentual de modulação da intensidade luminosa inferior a 0,08 vezes a frequência correspondente. O controle da intensidade luminosa é implementado por meio do controle da corrente média e pode ser obtido pelas técnicas de modulação por amplitude, modulação por largura de pulso e a bilevel, que é a adaptação das duas técnicas anteriores. Existem várias topologias utilizadas em drivers LED. A figura 2.4 ilustra o conversor de estágio único, que realiza a correção de fator de potência através de um conversor estático e sua tensão é diretamente entregue à saída, entregue aos LEDs, no caso, né? A figura 2.5 ilustra o conversor de múltiplos estágios independentes, que atribui a função de correção de fator de potência e a função de controle da potência entregue à carga a conversores independentes, possibilitando ações de controles distintas e facilitando significativamente o projeto de cada estágio. A figura 2.6 ilustra o conversor de múltiplos estágios integrados. Nesta estrutura, o primeiro estágio realiza a correção do fator de potência e o segundo estágio realiza o controle da potência entregue à carga. O primeiro estágio compartilha o interruptor com o segundo estágio. A figura 2.7 ilustra o conversor de múltiplos estágios e processamento de energia reduzido. Neste driver, o primeiro estágio realiza a correção do fator de potência e é conectado diretamente à carga. O segundo estágio reprocessa apenas parte da energia. A tabela 2.2, adaptada do trabalho de Almeida, apresentado em 2015, possibilita um direcionamento acerca da configuração que melhor atenda às necessidades apresentadas em sua aplicação. No caso do projeto executado, temos uma potência de aproximadamente 100 watts, que pode ser considerada uma potência média para esse tipo de aplicação. A necessidade de baixa ondulação, evitando o alto índice de modulação da intensidade luminosa sem a utilização de capacitores eletrolíticos, torna fundamental a implementação de uma topologia que tenha boa capacidade de redução da capacitância. Já a necessidade de baixo custo faz com que sejam evitados vários interruptores e circuitos de controle,
ou estratégias de controle complexas. Visando atender a esses requisitos, a topologia de múltiplos estágios integrados se torna a mais indicada. Ao avaliar as topologias de conversores apresentadas como opção para o circuito de correção do fator de potência, os conversores que operam no modo de condução descontínua, trabalhando como seguidor de tensão, são os mais atrativos. E neste contexto, o conversor CPIC se destaca por apresentar um indutor em série com a ponte retificadora, o que reduz a ondulação da corrente de entrada e permite uma redução do filtro de interferência eletromagnética. A tensão de sua saída pode ser maior ou menor e é não invertida. Seu interruptor compartilha referência com a entrada e saída do respectivo estágio. Possibilita o acoplamento dos magnéticos e, caso necessário, isolação galvânica. Avaliando as topologias a serem aplicadas no segundo estágio do conversor proposto, opta-se também pela estrutura CPIC, principalmente porque sua tensão de saída pode ser maior ou menor e não invertida. O interruptor compartilha referência com entrada e saída, o que facilita significativamente a integração entre os conversores, permite o acoplamento dos magnéticos e isolação galvânica. Opta-se por operar no modo de condução contínua devido à maior facilidade de sua modelagem matemática. Conectando os dois conversores, um ponto comum entre os terminais source dos interruptores é identificado, possibilitando a conexão tipo T, em que, com o acréscimo de dois diodos DN1 e DN2, eliminamos um dos interruptores, formando assim o conversor CPIC quadrático, de acordo com esta figura. Como a topologia proposta é baseada na topologia CPIC, amplamente conhecida na literatura, serão destacados apenas alguns pontos principais. A análise das etapas de operação será análoga de um conversor CC e deve ser realizada em um período no pico da tensão de entrada, que é o pior caso para que se mantenha a operação do primeiro estágio no modo de condução descontínua. A figura 3.6 ilustra o circuito equivalente da primeira etapa de operação, que se inicia no instante T0, em que o interruptor compartilhado S é comandado a conduzir. Os diodos DN1 e DN2 se tornam diretamente polarizados, entrando em condução. Nesta etapa, os indutores armazenam energia e suas correntes crescem linearmente. O capacitor de barramento é responsável por alimentar o segundo estágio, e o capacitor de saída é responsável por alimentar a carga. A figura 3.7 ilustra o circuito equivalente da segunda etapa, que se inicia no instante T1, em que o interruptor compartilhado S é comandado ao bloqueio. O caminho de condução dos diodos DN1 e DN2 é interrompido, assim eles entram em bloqueio. O diodo DS1 e DS2 se torna diretamente polarizado, entrando em condução. Nesta etapa, a energia armazenada nos indutores é transferida para a saída do respectivo estágio. A transferência de energia para a saída do primeiro estágio é realizada através do diodo DS1, que é responsável por alimentar o capacitor de barramento e o segundo estágio, carregar o capacitor de barramento e alimentar o segundo estágio. A transferência de energia para a saída do segundo estágio é realizada através do diodo DS2, que é responsável por carregar o capacitor de saída e alimentar a carga. A figura 3.8 ilustra a terceira etapa de operação, que se inicia no instante T2, em que a corrente do diodo DS1 se anula. A corrente dos indutores L1 e L2 se torna igual em módulo com sentidos opostos. Esta corrente é conhecida como corrente de circulação do indutor L1. Como o diodo DS1 está em bloqueio, o capacitor de barramento é responsável por alimentar o segundo estágio, que, por operar no modo de condução contínua, continua com o mesmo comportamento apresentado na segunda etapa.
O período de comutação termina no instante T3, em que, novamente, o interruptor compartilhado S é comandado a conduzir, reiniciando o processo a partir da primeira etapa de operação. A figura 3.9 apresenta a forma de onda característica do primeiro estágio. Nela podemos ver que os componentes, a forma de onda dos componentes acompanha a forma de onda da tensão de entrada retificada. A figura 3.10 apresenta as principais formas de ondas características do segundo estágio, que de forma geral possuem um envoltório da tensão de barramento. É importante destacar que a ondulação máxima sobre o arranjo de LEDs tem uma componente na frequência de comutação, que geralmente é limitada pelo capacitor de saída, e uma componente em baixa frequência, que em malha aberta é limitada pela ondulação transmitida do capacitor de barramento. A figura 3.11 apresenta as principais formas de ondas características dos semicondutores. Em que, de forma geral, e é importante destacar que a tensão reversa sobre os diodos DN1 e DN2 tem a função de equilibrar a tensão de bloqueio do interruptor compartilhado S. A análise dessas formas de onda e as três etapas permitem com que seja realizada a análise quantitativa. A tabela 4.1 apresenta as principais especificações de entrada do projeto. Nesta apresentação serão abordados apenas alguns pontos principais do roteiro de projeto apresentado na dissertação. A figura 4.2 ilustra a relação entre razão cíclica e tensão de barramento, em que a curva tracejada, representada em azul claro, ilustra o limite entre condução contínua e descontínua com tensão de entrada máxima, e é representada pela equação 4.10. A curva representada em vermelho ilustra a operação do segundo estágio, definida de acordo com a equação 4.11. E o ponto de interseção entre essas duas curvas é definido como ponto de razão cíclica crítica. Este ponto será utilizado no projeto e pode ser obtido através de análise gráfica ou com a substituição de 4.12 em 4.13. Com razão cíclica crítica definida, o próximo passo é projetar o indutor equivalente do primeiro estágio, que utiliza-se de razão cíclica crítica e tensão de entrada mínima. Assim, definimos um indutor equivalente do primeiro estágio que garante o modo de condução descontínua do primeiro estágio. Agora estabelecemos a razão cíclica e os indutores do primeiro estágio. Alguns cuidados devem ser tomados para a escolha do capacitor de acoplamento do primeiro estágio. A equação 3.118 estabelece a frequência de ressonância entre CS1, L1 e L2. Esta frequência deve ser muito maior do que a frequência da tensão de entrada retificada, evitando oscilações de corrente na entrada a cada ciclo. Assim, isolando CS1 em 3.118 e substituindo por uma frequência de ressonância de 10 vezes a frequência da tensão de entrada retificada, encontramos o valor máximo a ser empregado em CS1. A equação 3.119 estabelece a frequência de ressonância 2, que é a frequência de ressonância do capacitor CS1 e do indutor L2. Essa frequência deve ser inferior à frequência de comutação. Assim, isolando CS1 em 3.119 e aplicando uma frequência de ressonância 2 de 75% da frequência de comutação, encontramos o valor mínimo para o indutor de acoplamento do primeiro estágio. O trabalho apresentado por Simonetti em 1995 demonstra que devem ser atendidos os critérios de frequência de ressonância e a escolha do capacitor deve ser realizada dentro dessa faixa e a escolha pode ser realizada através dos resultados de simulação ou mesmo pela implementação prática. Continuando o roteiro de projeto, encontramos o capacitor de barramento e os componentes do segundo estágio.
Esta tabela compila os valores dos componentes encontrados pelo roteiro de projeto. A figura 4.4 faz uma simulação para validar as equações matemáticas apresentadas. Nesse caso, é uma simulação em malha aberta, utilizando o capacitor de acoplamento com o valor máximo e utilizando a tensão de entrada mínima, que nos dá a maior ondulação de corrente na saída. A figura 4.5 apresenta as principais formas de ondas. E esta tabela nos permite comparar os valores esperados pela análise teórica e os simulados. Assim, confirmamos que o valor simulado consegue alto fator de potência, baixa distorção harmônica e ondulação dentro dos limites estabelecidos. Assim, confirmamos que o roteiro de projeto consegue atender aos critérios estabelecidos, operando em malha aberta, porém com um capacitor de 1000 micro, capacitor ideal, né, no caso, de 1000 micro, o que dificulta o emprego de capacitores de filme. Como citado anteriormente, a escolha do capacitor de acoplamento deve se dar dentro de uma faixa de 3,3 e 100 nanofarad, e a simulação é considerada a melhor ferramenta para analisar os efeitos causados por esta variação. E através da equação 3.118 é definida a frequência de ressonância que causa uma oscilação na corrente de entrada, em torno do ponto de cruzamento por zero. E quanto maior esta frequência, menor é a amplitude dessa oscilação e menor a consequente distorção harmônica que ela traz. Como ainda devemos implementar um circuito de controle que atenue a ondulação de corrente na carga, e a integração entre os estágios fará com que esse controle que visa reduzir a ondulação da corrente de saída impacte nessa corrente de entrada, o que irá aumentar a distorção harmônica total, o que possivelmente irá aumentar a distorção harmônica total dela. Por isso, optamos em utilizar o capacitor de 100 nano, que apresenta a menor distorção dentre os possíveis valores a serem aplicados de acordo com os critérios lá da frequência de ressonância. A escolha do capacitor de 100 nano faz com que tenha uma elevada ondulação de tensão sobre o mesmo. Essa elevada ondulação de tensão causa um acréscimo na tensão do barramento. E esse acréscimo na tensão do barramento faz com que seja necessário reduzirmos a razão cíclica para que possamos operar com corrente saída nominal. Porém, se ao realizarmos essa redução da razão cíclica, de acordo com a equação 4.8, a tensão do barramento irá sofrer um novo acréscimo. E este novo acréscimo torna inviável a análise matemática. Por isso, utilizamos a simulação para nos dar os novos valores de razão cíclica e tensão de barramento. Para implementar o controle, é necessário modelar o conversor proposto. Como o primeiro estágio do conversor proposto opera no modo de condução descontínua e na modelagem o capacitor de barramento é considerado grande o suficiente para manter constante a sua tensão, consideramos o primeiro estágio como uma fonte de tensão. Assim, o conversor proposto é reduzido a um conversor CPIC operando no modo de condução contínua. Diversos trabalhos já propuseram a modelagem do conversor CPIC operando no modo de condução contínua. Porém, este apresenta como particularidade a utilização do arranjo de LEDs, no caso do modelo linear do arranjo de LEDs. O procedimento aqui realizado é adaptado a um trabalho de Almeida em 2013. E através deste procedimento encontramos a equação 4.59. Que representa o segundo estágio do conversor proposto, operando com tensão de entrada mínima. A figura 4.9 é simulada para validar a função de transferência. Ela emprega o bloco AC Sweep, que extrai a resposta em frequência, no caso do circuito implementado, né, o conversor proposto, o conversor CC-CPIC e a função de transferência. A figura 4.10 apresenta a resposta em frequência.
Principalmente no detalhe de 10 a 200 Hz, que é ampliado, podemos ver uma considerável discrepância entre a função de transferência, representada em verde, e a resposta em frequência do conversor proposto, que está representado em vermelho. Assim, aplicando um degrau nessas três estruturas propostas, podemos ver que o degrau, no caso, o ajuste da razão cíclica, faz com que a tensão de barramento varie. E essa variação da tensão de barramento é transferida à carga. Assim, constatamos que, apesar da dinâmica de controle, a dinâmica de resposta do conversor e da função de transferência modelada ser semelhante, o comportamento do conversor proposto não é o mesmo. Não obedece apenas à modelagem do segundo estágio. E quando realizarmos a redução do capacitor de barramento, essa alteração pode ser intensificada. Assim, a modelagem do conversor inteiro, do conversor proposto inteiro, é complexa, pois se trata de dois conversores da quarta ordem. Buscando um método de viabilizar esta modelagem, aplicamos o procedimento adaptado de Assad-Eguchi, apresentado em 2018, que permite estimar uma função de transferência importando os dados da simulação do PSIM para o MATLAB. Para verificar a efetividade desse procedimento, utilizamos ele para estimar a função de transferência do conversor CPIC, operando no modo de condução contínua. Aplicando os dados importados, encontramos uma função de quarta ordem com qualidade de estimação de 97,9%, que é representada pela equação 4.60. No diagrama de Bode aqui, podemos ver a função de transferência pela análise matemática, os dados importados e a estimada. Assim, é possível verificar a proximidade da resposta entre elas, verificando a qualidade do processo de estimação apresentado. Esse mesmo procedimento é aplicado no conversor proposto, encontrando uma função de 30ª ordem com qualidade de estimação de 98,34%, representado analisando os polos e os zeros dessa equação, vemos que ela pode ser simplificada. Assim, encontramos uma função de terceira ordem, representada em 4,61. Aqui podemos ver, assim é possível verificar a proximidade entre as respostas dos dados importados, a função estimada e sua simplificação. Aplicando uma nova análise de resposta ao degrau, ao conversor proposto, que está representado em vermelho, e a função estimada representada em azul, podemos comparar as respostas e validar a aproximação utilizada. Como citado anteriormente, é necessária a redução do valor capacitivo empregado no barramento. Assim, projetamos um circuito de controle e utilizamos a função, o parâmetro sweep, que vai variar a capacitância do barramento e através no caso eu vario de 20 a 200 micro. E aqui analisamos a resposta desse circuito simulado. Aqui podemos ver que utilizando o capacitor de 40 micro, conseguimos uma ondulação abaixo dos 20% estipulado no projeto. Porém, como essa simulação é realizada em um ambiente idealizado, optamos por utilizar os 80 micro, que, além de uma ondulação menor, ainda apresenta um maior fator de potência e menor distorção harmônica da corrente de entrada. Uma nova modelagem agora uma nova estimação, uma nova modelagem no caso da resposta em frequência é realizada agora com um capacitor de 80 micro no barramento. Porém, o capacitor de 80 micro causa uma grande variação na tensão do barramento. E em malha aberta, essa variação é transferida à carga, o que causa uma grande variação na resposta, principalmente próximo dos 120 Hz. E inviabiliza a estimação dessa função de transferência representada em vermelho. Por isso, implementamos em paralelo
o mesmo conversor como uma fonte de entrada de tensão contínua. Aí, através dela, encontramos essa resposta representada em azul, que nos permite uma função de transferência estimada de 15ª ordem, com qualidade de estimação de 99,12%. Aí, analisando o efeito dos polos e os zeros dessa função de transferência, novamente nota-se a possibilidade de simplificação. Através da simplificação, encontramos a função 4.62. Agora, aplicando uma resposta ao degrau no conversor proposto com a entrada CA representada em vermelho, com a entrada CC representada em azul e a função de transferência em verde, verificamos que mesmo com a alta ondulação, a resposta da função estimada representa a dinâmica do conversor proposto, assim validando essa estimação. Agora partimos para a definição do controlador. Para atender às devidas considerações, principalmente a de baixo custo, utiliza um controlador com uma estrutura PID analógica, que pode ser representada matematicamente pela equação 4.63. Considerando a necessidade de baixa ondulação e com o auxílio da ferramenta SysOtool do MATLAB, são alocados os polos e os zeros do controlador, encontrando um tempo de acomodação de 0,346 milissegundo e uma margem de fase de 38,3 graus. Esses parâmetros são compilados na equação 4.64. É importante lembrar que é realizado um pequeno ajuste nesses valores para que possamos empregar componentes comerciais na estrutura PID analógica. Esta tabela apresenta os componentes utilizados no protótipo. No caso, os esforços de corrente e tensão são coletados através da simulação e os componentes aqui destacados são escolhidos de acordo com disponibilidade no laboratório. Ao implementar o protótipo experimentalmente, deve-se considerar as perdas elétricas nos componentes. Estas perdas podem ser estimadas através da análise matemática ou mesmo através de uma simulação. A simulação aqui representada é considerada uma simulação não ideal, em que empregamos um resistor em série com um indutor, a tensão direta na ponte de diodos, um filtro AMI, que acaba se tornando necessário na implementação prática, e os componentes da biblioteca Thermal Module, que permite uma maneira rápida de estimar as perdas em dispositivos semicondutores, baseado nas características retiradas de seus datasheets. Através dessa simulação, encontramos as principais formas de ondas da figura 5.2 e seus dados são compilados nas tabelas 5.4. Em que podemos observar que obtemos um rendimento estimado superior a 87%, baixa distorção, alto fator de potência e ondulação de corrente inferior ao limite estabelecido, no caso os 20%, né? Assim, confirmamos o funcionamento do circuito e partimos para a implementação experimental. A figura 5.6 apresenta o diagrama esquemático do circuito de controle implementado. Nele utilizamos o controlador PWM SG3525, o sensor de corrente LA55P, o gate driver CRD001 e alguns amplificadores operacionais. Este potenciômetro aqui destacado realiza o ajuste da tensão de referência do circuito de controle. E realizando um ajuste nele, podemos implementar a função de controle da intensidade luminosa por modulação de amplitude no conversor proposto. A figura 5.8 mostra a placa de potência confeccionada. A análise dos resultados experimentais se inicia com a avaliação das formas de onda de tensão de corrente sobre os semicondutores. Aqui podemos ver que temos um detalhe da forma de onda em baixa frequência e um detalhe na frequência de comutação. Em baixa frequência, podemos ver que a forma de onda dos componentes do primeiro estágio tem um envoltório da tensão de entrada.
Agora, na frequência de comutação, podemos ver a tensão de bloqueio do interruptor compartilhado e a sua corrente, podemos ver que sua corrente é a soma das correntes dos diodos DN1 e DN2. Além disso, através da forma de onda da corrente do diodo DS1, podemos ver o modo de operação descontínuo do primeiro estágio e, através da forma de onda da corrente do diodo DS2, o modo de operação contínuo do segundo estágio. A figura 5.11 apresenta a forma de onda da tensão sobre o capacitor CS1. Aqui podemos ver que ela segue a tensão de entrada e possui uma alta ondulação causada pela utilização do capacitor de 100 nanofarad. A figura 5.12 apresenta as correntes do indutor L1 e do indutor L2. A figura 5.13 apresenta a corrente do indutor L3 e do indutor L4. A figura 5.14 apresenta as formas de ondas de entrada e saída do conversor proposto trabalhando com tensão de entrada mínima, em que podemos ver que com corrente nominal de 1,5 A, obtemos uma ondulação de corrente de 280 mA na saída. Essa figura B mostra as mesmas formas de ondas, agora com tensão de entrada máxima, em que podemos ver que com corrente nominal de saída, obtemos uma ondulação de corrente de 200 mA. Assim, podemos comprovar que o pior caso para ondulação de corrente de saída realmente é com tensão de entrada mínima. Aqui temos uma comparação entre a potência de entrada e a potência de saída, que a potência de saída apresenta uma potência de 109 watts e a de entrada 127, o que nos dá um rendimento calculado de aproximadamente 85,82%, além de fator de potência 0,992. A figura 5.18 compara os resultados experimentais da taxa de distorção harmônica. Aqui podemos ver as diferentes tensões aplicadas no conversor proposto e o limite estabelecido pela norma. Assim, vemos que em todas as possíveis tensões são atendidos os limites estabelecidos pela norma IEC. A figura 5.19 apresenta a tensão de barramento com tensão de entrada mínima. E o detalhe da componente AC dessa tensão nos mostra uma ondulação de tensão de 28 volts e uma ondulação de corrente na saída de 272 mA, o que caracteriza um percentual de ondulação de corrente na saída de 18,3% e consequente modulação da intensidade luminosa de 9,065% para o caso de tensão de entrada mínima. Aqui apresentamos uma comparação gráfica dos resultados simulados, representado em azul, e o experimental, representado em laranjado. Aqui mostramos a tensão de operação nominal, mínima e máxima. Em todos os casos, a baixa distorção harmônica total da corrente de entrada é alcançada e o alto fator de potência. No caso, o mínimo, 0,992. O gráfico da figura 5.20 compara o rendimento da simulação não ideal com o rendimento experimental obtido para as diferentes tensões de entrada, no caso nominal, mínima e máxima. Aqui podemos ver que tem uma diferença entre o valor simulado e o experimental de aproximadamente 2%. Esse erro pode ser caracterizado pela soma das perdas não consideradas na simulação, citada anteriormente como não ideal, né? Essas perdas podem ser relacionadas ao efeito de temperatura nos semicondutores, resistência séria dos capacitores, as perdas dos componentes do filtro AMI que não foram consideradas, algum problema de roteamento, conexão das ponteiras de amostragem ou outros. A figura 5.21 compara os dados de modulação da intensidade luminosa. No caso, apesar de apresentar uma considerável discrepância, os resultados experimentais apresentam valor máximo de 9,07%, o que, segundo a recomendação prática do I3E, é caracterizado como de baixo risco para a ondulação de frequência, no caso em 120 Hz, que é definido como 9,6.
Agora, analisamos os resultados obtidos com o controle da intensidade luminosa. Essa função, como citado anteriormente, é realizada pelo ajuste do potenciômetro presente no circuito de controle. Porém, a baixa margem de fase faz com que a dimerização só seja possível até 50% da potência nominal. Porém, com 50% da potência nominal, conseguimos alcançar um alto fator de potência, no caso o mínimo 989, baixa distorção harmônica total da corrente de entrada, conseguimos um rendimento, o menor rendimento no caso é com potência nominal, então a dimerização não impacta negativamente no rendimento e a modulação da intensidade luminosa continua com valor inferior ao limite considerado de baixo risco. As principais características do driver proposto são operar com tensão de 127 volts, permitindo uma variação de mais ou menos 10%. Conseguimos uma ondulação de corrente inferior a 280 mA, fator de potência superior a 0,989, baixa distorção da corrente de entrada, no caso inferior a 8,04%, modulação do fluxo luminoso inferior a 9,35%, o que garante baixo risco à saúde humana, dimerização de 50% a 100% da potência nominal, eficiência superior a 85,83%, apresenta boa capacidade de redução de capacitância. As principais desvantagens do conversor proposto é que, como ele é baseado no conversor CPIC, os elevados esforços de tensão nos semicondutores dificultam a utilização do conversor em tensão de entrada universal. Além disso, a baixa margem de fase inviabiliza a dimerização em potências inferiores a 50%. Por fim, concluímos que este trabalho apresenta uma boa contribuição no projeto de driver de 2 estágios integrados, principalmente para aplicações de potência média, conseguindo um índice de intensidade luminosa de baixo risco à saúde humana, sem a necessidade da utilização de capacitores eletrolíticos. Também é mostrada uma alternativa acerca da dificuldade de modelar conversores, principalmente conversores integrados, em que o segundo estágio trabalha no modo de condução contínua. Como propostas de trabalhos futuros, os seguintes temas podem ser considerados. Encontrar uma relação de ganho matemática baseado no valor empregado no capacitor de acoplamento do primeiro estágio, realizar a integração dos magnéticos, realizar a modelagem matemática completa do conversor proposto, validando a metodologia utilizada ou alterando-a, desenvolver uma análise do conversor proposto em que ambos os estágios operam no modo de condução descontínua, otimizar o rendimento do driver, implementar o driver com tensão de entrada universal e testar outras estratégias de controle, seja analógico ou digital. Eu agradeço a Deus por me proporcionar saúde e me permitir apresentar este trabalho hoje. Agradeço ao professor Guilherme Márcio por aceitar o convite para a banca examinadora e assim analisar e contribuir com este trabalho. Agradeço ao meu orientador, professor Aniel, e ao co-orientador, professor Fernando Lessa, pela oportunidade e as importantes contribuições, revisões e orientações que permitiram o desenvolvimento deste trabalho. Agradeço aos professores Daniel, Leandro e Juliano pelas ideias, auxílio na implementação e discussões valiosas acerca do projeto. Agradeço também aos colegas do laboratório LAMEP e à Universidade Federal de Uberlândia, principalmente ao programa de pós-graduação da Engenharia Elétrica pela oportunidade. Agradeço a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram no processo de desenvolvimento dessa importante etapa em minha vida profissional. Muito obrigado. Obrigado, Douglas. Eu vou só dar uma parada na gravação aqui.